Ora, cá estamos, episódio 18 do podcast Azar Cósmico. Estamos aqui, hoje quero dizer que é uma bela manhã de nevoeiro e tenho comigo Dom Sebastião Oliveira, que é um campeão de 2 metros, mais coisa menos coisa. Ele já me vai corrigir na altura porque não sei assim ao certo. Posso dizer que ele é um estudante de Engenharia Civil no técnico e, acima de tudo, e talvez o dado mais relevante, é um acérrimo ouvinte do meu podcast. Sebas, muito bem-vindo aqui aos meus aposentos auditivos. Como é que estás? Tudo fixe? Obrigado, João. Está tudo ok. Grande introdução, é verdade. São 2 metros e 2. A sério? Passas mesmo 2 metros? Passo mesmo. Mas tudo ok. Tenho ouvido o teu podcast, tem sido incrível, por acaso. Tenho ouvido quando estou a estudar. E consegues concentrar? Imagina, consigo, porque é o seguinte, depende da matéria, depende da cadeira. Mas normalmente quando é uma cadeira assim mais de contas, mais prática, torna-se mais fácil e até algo do género, não preciso estar sempre super focado, entendes? Certo. Ou seja, consigo desanuviar um bocadinho e tem sido muito porreiro por acaso, tenho sentido uma evolução muito engraçada da tua parte. Tenho gostado, é verdade. Obrigado. Eu depois, não te esqueças de me dar então o IBAN, que é para eu fazer a transferência, para justificar então estes elogios que tens estado a fazer. Não, sem stress, para rentabilizar. Exatamente. Olha, é assim, um dado interessante é que nós temos praticamente 5 minutos para cativar a audiência, isto que é o que eu tenho vindo a descobrir, para a audiência ficar cá. Portanto, das duas uma. Ou começamos a ter já uma conversa muito interessante, o que por si só exige algum esforço, ou então tu dizes uma coisa extremamente polémica que eu depois vou isolar, cortar e fica para a produção. O que é que preferes? Eu prefiro uma conversa durante 5 minutos com qualidade ao mais alto nível. Ok, então olha, se calhar podemos iniciar já contando o modo como nos conhecemos, não é? Portanto, éramos 2 belos nadadores, não é? Colegas de natação, competição, e andávamos ali a mamar cloro, éramos mais ou menos, sensivelmente, com a mesma qualidade técnica, estávamos mais ou menos equiparados. Certo. E depois eu lesionei-me, acabei por desistir. Tu também acabaste por enverdar por outros caminhos. O que é que te lembras dessa altura? Eu lembro que foi volta do 7º ano. Sim, aí foi quando... 7º ano foi quando eu desisti. 7º, 8º. Foi como eu. E tu seguiste o xadrez, certo? Exatamente, sim. E eu fui para o basquete. Acho que era mais a minha vocação. Não, mas eram tempos super engraçados. Porque aquilo era uma competição, mas ao mesmo tempo sentia que havia uma ligação entre a malta que andava lá, super positiva, porque não sentia que aquilo era... Eu é que tenho que ganhar, percebes? Eu é que tenho que vencer. Não, era malta super engraçada, convivíamos todos uns com os outros, os treinadores eram super bacanas. Por acaso foi uma altura super engraçada. Eu na natação, eu acho que a parte onde eu mais me diverti até foi na competição, mas não foi nos meus últimos anos. Foi antes, quando ainda estava na formação 2, estás a ver? Antes de irmos mesmo para cadetes e depois para infantis. Eu acho que aí era onde... Porque depois começou a ser demasiado tempo. Sabes? Mas puxado. Começámos a ter 7 dias, 7 treinos por semana, e depois era 1h30, e depois ainda tínhamos treino fora d'água, acrescido, era demasiado, e depois comecei a ficar um bocadinho desmotivado, e depois a lesão acabou por ser importante porque lá está, permitiu-me dar um rumo diferente, estás a perceber? Se não fosse a lesão não teria sido xadrezista. E como é que correu o xadrez? Correu bem? O xadrez correu bem, mas lá está, depois também acabei por ficar um bocadinho deslocado porque comecei tarde, estás a ver? E isto é como tudo, quando tu começas tarde as coisas, às vezes é difícil voltar. Mas tive uma evolução positiva na altura, fui evoluindo e tal, ganhei terreno, mas depois agora recentemente, também desde que fui para a universidade e agora também com este projeto, há coisas que acabam por, ficar um bocadinho para trás a nível de disponibilidade e uma pessoa tem que fazer opções, mas é sempre positivo e gosto, e fiz lá bons amigos, bom espírito de camaradagem, etc. E é um desporto muito interessante que recentemente ficou extremamente popular por causa de uma série que saiu da Netflix. Que foi... Qual? Saiu agora uma série que é Gambito de Dama. Já ouvi falar. Estás a ver? Já ouvi falar. Isso está a ser super popular. Eu vi só o primeiro episódio, porque, olha, é engraçado, a Netflix cancelou uma conta porque eu fiquei sem o coisa e então ainda não renovei. mas é uma série que eu gostava de continuar a ver, porque aquilo, olha, só para teres noção, os termos de busca relacionados com o xadrez por causa da série dispararam mesmo doido. Incrível. A sério? Sim. Olha,
por acaso. Então, e olha, portanto, tu jogas basquete, jogas no Benfica, Certo. não é? Exato. Então, e Jogo na equipa sub-22 de Benfica. como é que foi portanto, na altura, essa transição e como é que tu, no início, não foste logo para o Benfica quando saíste, não foi? Não, Ainda tiveste ou cá. seja, eu quando saí do Galitos em Aveiro, fiquei a jogar no mesmo clube, mas na modalidade diferente, que é no basquetebol. E pronto, estive lá, acho que foram cerca de 3, 4 anos, até que surge a opção, no agregado familiar, de vir morar para Lisboa, por causa do meu pai e do meu irmão. Certo. E então a minha mãe decidiu mover toda a gente para Lisboa. Eu na Uma altura tinha translação e ido... ela exigiu. foi uma janela de transferências e foi toda a gente. E eu na altura tinha ido ao desporto escolar, ao campeonato europeu. Certo. E connosco foi um treinador do Benfica. Ele sabia que eu já estava a ir para Lisboa, ele gostou e perguntou-me se não queria lá treinar no início da época, uma semanita. E acabei por ficar. E agora é até me mandarem embora. Então, e quando fizeste essa deslocação, essa mudança na altura, eu lembro-me, penso que ainda foi no secundário, não foi? Foi. Olha, acabei por fazer o 12º ano cá. Pois, exato, porque eu lembro-me de te encontrar numa festa e nós começámos a falar sobre isso, não te lembras? Pois foi, eu lembro-me. Já não te vi há imenso tempo, pá, 7 meses, foi desde o verão. E depois vi-te lá e começámos a falar sobre isso, porque pronto, na altura tinhas mudado. E como é que tu notas então, que grandes diferenças notas entre Aveiro e Lisboa? O que é que tiveste de te adaptar? Olha, primeiro que tudo foi o grupo de amigos fora do basquete. Porque a malta do basquete parecia que já os conhecia há imenso tempo. Agora na escola, ou no colégio neste caso, é que foi um bocado mais difícil porque é aquele 12º ano, a malta já tem os grupos definidos. Ou seja, entrares naquela confiança foi um bocadinho difícil, mas depois lá acabei por me integrar. Grandes diferenças foi o movimento da cidade. A cidade nunca está parada. Já azáfama, não é? Exato. E eu estava habituado em Aveiro a viver num sítio mais calmo. Não tão citadino, ou seja, um bocadinho mais rural. E acabei por vir para um local onde é barulho, autocarros e polícias e todo lado. Não é o meu estilo de vida, mas não estou a desgostar. Então, e na altura, quando tiveste que escolher o técnico, tinhas objetivo de ir para o técnico para a Engenharia Civil já? Ou já tinhas, por exemplo, outras opções, acabou por ficar essa? Era desde puto? Como é que foi isso? Se quiseres revelar já agora. Sim. É curioso que o meu colégio, cá em Lisboa, é a 100 metros do técnico. Se tanto. E então havia aquela pressão de sais do colégio e tens que ir para o técnico. Okay. E como eu já queria uma engenharia, não sabia ainda bem qual. Comecei a falar com o meu pai e ele começou a dizer que eu tinha uma boa projeção a 3D e que sempre queria ser um arquiteto e que um engenheiro civil pode ser um arquiteto, mas um arquiteto não pode ser um engenheiro civil. Que então, acabei a entrar por engenharia civil como primeira opção no técnico e até agora está a correr muito bem. E é isso, devo seguir engenharia civil. Caso se aconteça alguma coisa, mudarei, mas em princípio não. Sim. Sabes que isso aí que tocaste é algo que me parece que já é uma rivalidade que já dura algum tempo, não é? Entre os arquitetos e os engenheiros civis, não é? Um bocado. Porque acontece muito a alteração do curso cá em Lisboa. Sim. Ou seja, muitos arquitetos ou muitas pessoas que entram para a arquitetura querem sair para a engenharia civil porque pensavam que a arquitetura era mais relacionada com a engenharia civil. Okay. E há muita gente que entra em engenharia civil e depois pensa, bem, não é isto que eu quero, e muda para a arquitetura, porque querem se manter dentro da área, mas não tão específica. Assim, de repente, uma grande diferença de alguém que está de fora do que me parece é que a engenharia civil há de ser muito mais denso a nível de matemática, não? Digo eu. Porque se calhar a arquitetura, pelo menos parece-me que seja não tão exigente a nível de matemática. Ou estou errado? Não, sim, é verdade. É assim, do que eu conheço da malta que anda em arquitetura, eles têm alguma dificuldade a lidar com a matemática no início. Mas depois acabam por apanhar. Enquanto que na engenharia, ou seja, todas as engenharias têm sempre aquelas cadeiras base de cálculos. Claro, o primeiro ano é sensivelmente semelhante entre todos. Exato. Não acontece isso com a arquitetura. Pelo que me contam. Portanto, acho que arrisco por me dizer que acaba por ser um bocadinho mais ligada com a matemática, as engenharias, do que a arquitetura. Sabes que em relação a isso
portanto, da matemática e da pessoa ter ou não dificuldade, etc., eu acho que tem muito a ver com a vontade da pessoa desde cedo, em treinar e em tentar vencer as suas dificuldades. E tanto é com a matemática como em qualquer coisa. Eu acho que as pessoas desenvolvem apetências se, desde uma tenra idade, começarem a investir nessas suas dificuldades ou interesses, percebes? Porque eu acho que nós todos temos, imagina, nós todos temos, na minha opinião, capacidades e conhecimentos inatos, ou seja, que já vêm connosco, que já estão connosco. E esses conhecimentos que nós temos, depois podem ou não vir a ser desenvolvidos tendo em conta o modo como nos comportamos. E eu acho que as pessoas, se esforçassem um bocadinho mais, as que têm dificuldade, obviamente, em matemática desde o início, deixariam de ter. E o mesmo acontece ao contrário. Por exemplo, muitas vezes vemos estudantes de engenharia ou estudantes de cursos cuja matemática é extremamente densa a queixar-se que português não percebe nada disto, inglês para quê, blá blá, línguas é uma treta, filosofia não vale nada. É verdade. É a mesma coisa. Porque imagina, a pessoa que se queixa é porque desde o início reparou que tinha já alguma capacidade para matemática e decidiu defecar completamente para o conhecimento linguístico, vá. Não lia livros, exato, se calhar. sim. Eu acho que está tudo relacionado com essa predisposição das pessoas. Acaba por influenciar bastante, porque isso aconteceu comigo até em relação às diferentes disciplinas no 12º e no 11º. Eu estava muito mais virado para a matemática e para a física na altura e não tanto para o português. Sim. E depois já o Exame Nacional de Português e depois dói um bocadinho. Quanto é que tiraste, só por curiosidade, no de português? Olha, tive 8 na primeira fase. Tiveste? E na segunda? Mas não me desceu a nota ao 8, por acaso. Não sei como. Eu tinha 13 e não me desceu a nota. Ou não me descia a nota. Havia alguma coisa assim de género. 8 com 13 é capaz de ir para 12, não? Porque aquilo acho que é... Ou se, não, olha, eu vou dizer que não me lembro na altura. Mas sim, se calhar descia para 12. Mas só que eu depois fui à segunda fase e consegui manter a nota ou logo que foi. Ok. Pois, porque acho que dá para recuperar na segunda fase, é isso? Sim. Se calhar é isso. Mas é que imagina, de um 8 para um 13... Só desces para 12. Pá, 10 para 12, mas é uma diferença de 5 valores, percebes? Era o que eu queria dizer. Mas sim, provavelmente descia e eu acabei por ir recuperar, acho, na altura. Olha, isto agora vai parecer um flex, mas vou estar mesmo a falar a sério. Eu não estudei para o exame de português 12º. A minha professora de português, agora se algum dia ouvir isto, vai ficar um bocadinho desiludida, mas ela sabe. E eu tirei 15,5. E agora vais-me perguntar, como é que tiraste 15,5 sem estudar? Lá está, tem a ver com a tal apetência, a tal predisposição, e eu, como tinha já algum jeitinho, só estava atento às aulas, li alguns livros, etc., ganhava esse feeling, não precisei de investir muito para o exame, foquei-me nas outras, pronto, que era também para eu queria enverdar por uma engenharia, então, à partida, tinha que estudar mais matemática e físico-química, digo eu, e foi um bocado por aí. Mas acaba por ser interessante estas disparidades entre as pessoas. Por acaso é um 16, pronto, e é uma nota no exame português. Para alguém que quer seguir engenharia... E desci também. E desceste? Eu acho que tinha 19 e fui para 18. Ok. É isso. Mas pronto. Faz parte da vida. Também. É verdade. Eu deixo porque tenho 1,75m. Tu, 2,02m. Mas pronto. Olha, uma cena agora fazendo uma transição ligeiramente brusca, mas acho que posso ir buscar ali atrás, que até é interessante. Pode ser. Quando foste para Lisboa, uma grande diferença que eu até posso dizer, sendo aqui de Aveiro, mas posso dizer e verificar, é tu tens um cinema IMAX aí em Lisboa, que nós não temos aqui. Agora nem temos cinema. É verdade. Tudo em obras. Pois não, agora não há, mas é verdade. O cinema aqui é um mundo completamente diferente. É incrível, não é? É incrível. E eu, por acaso, em Aveiro não costumava muito ir aos cinemas e cá passou quase a ser um hábito. É? Pronto, antes da pandemia. Certo. Era algo super engraçado de ir, até com os amigos, depois das aulas, sabe, depois dos treinos ou de um jogo. Era sempre uma boa atividade com a malta que mais gostamos. E eu lembro-me, e eu sei que também gostas porque acompanho os teus vídeos, que gostas da Marvel. Gosto, sim senhor. E na altura, eu e mais 2 colegas aveirenses, que também estão cá a estudar no técnico, tínhamos ido ver o Endgame. Eu lembro-me, eu não tinha a noção da dimensão daquilo na altura, não tinha tanta a noção. Aquilo é enorme, não é? Eu chego lá e há malta, há um Thor, há um Iron Man, há 57 viúvas negras, percebes? Ou seja, aquilo de repente parecia a Comic Con. Eu achava que estava mal ali, porque eu não estava mascarado. Foi
Mas foi super engraçado. Eu lembro-me de uma situação particular no filme em que acho que há alguém que diz que o Thanos morre. Estou já a levantar um spoiler, peço desculpa. Opa, e eu só vejo uma chuva de pipocas e uns cachaços na altura e começou-se toda a gente a rir. Mas depois o filme seguiu. Eu lembro que na altura, por causa deste Don't Spoil the Endgame. Foi uma hashtag na altura que era para impedir que as pessoas... Foi uma hashtag, não era? Sim, foi criada pelos realizadores, que era para impedir que as pessoas andassem a contar o final do filme. Pois. Eu lembro-me nos Estados Unidos de um senhor que tinha revelado o Endgame e acho que tinha a polícia à porta de casa para prendê-lo. Acho que na altura eu lembro-me de ter visto uma história assim parecida. Eu acho que isso não... Ou seja, que seja verdade também. Não, juro por tudo. Ele estava a filmar. A polícia ia à casa dele por causa disso. Filmaram ele. Não. Ou seja, eu acho que ele deu spoil do Endgame e, passado para aí uns dias, vem a polícia à casa dele perguntar-lhe o que é que... Estou a falar a sério. Ou então eu estou super equivocado, mas... Eu vou dizer porque é que eu acho que duvido um bocadinho, porque não é algo com efeito penal tu ires twitares não sei o quê. Simplesmente tens um apelo dos realizadores. Não, eu sei. Não, exato. Ou seja, duvido que ele foi preso, mas teria que dar justificações de alguma maneira. A título de curiosidade posso contar que portanto, jornalistas que são convidados para irem ver as antestreias 2 semanas antes dos filmes estrearem, esses têm de assinar uma coisa chamada NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, que é portanto, um documento em que eles dizem que não vão revelar até dia X. Esse dia X é o embargo. Quando levantam o embargo é quando as pessoas podem dar as suas primeiras reações, etc. E isso sim, se tu quebrares esse sigilo e revelares algo sobre o filme antes e deres a opinião antes, aí sim, já tens uma ação jurídica sobre ti. E choras no cantinho. Mas olha, em relação a isso do Endgame que estavas a falar, vi em IMAX, foi excelente. Vi no Porto, desloquei-me até ao Porto para ver, foi excelente. Nós já sabemos o tamanhão da sala, que aquilo é incrível. É 2.4 vezes maior do que o cinema um clássico. O de Lisboa também há algo desse género. É mesmo grande, não é? É enorme. Pois é, era uma sala gigantesca. Para mim, para já, o Endgame foi o ponto máximo a nível de hype que a malta tinha em relação à Marvel. Aquilo era teorias à torta e a direito. Saía um trailer e a malta ficava entusiasmadíssima. Era incrível. Pois é. Para mim, ponto alto, assim, a nível de reação da audiência, foi quando estávamos todos a ver o filme e o capitão... Já agora, spoilers se ainda não tivessem visto o filme. Duvido, não é? Toda a gente, a mãe e o gato, viu o filme. Mas foi quando o Capitão América levanta o martelo do Thor. Estás a ver? Eu lembro-me de ter batido uma palma e sorri e tipo, bué gente explodiu. Eu acho que na minha sala bateram palmas. É isso. E no final fizeram standing ovation no fim do meu filme. Levantaram-se e bateram palmas. A sério? Isso eu não me consigo lembrar. Fizeram. Mas foi mesmo... Porque imagina, não fui eu, não foste tu, não foi os nossos pais. Aquilo foi um tal movimento. Tanto assim é que o filme fez praticamente 3 bilhões ou 3 mil milhões de dólares na box office. Uma coisa doida. Pois é. Foi incrível. Muito bom. E agora, olha, fomos do auge para 1 ano e meio sem filmes da Marvel. Já viste? Pois é verdade. Supostamente iam sair este ano. Pois iam sim senhor. Ou no início do próximo ano. Iam sair Viúva Negra, que já devia ter saído em maio de 2020. Doctor Strange, não era? Não, isso era depois. Era em 2021. É 2021? Ou 2022? Era para sair o Eternals agora. Que é uma nova franquia que eles vão lançar, estás a ver? Okay. Em 2021 tu tinhas Shang-Chi, que é uma personagem, tipo, mesmo badass a nível de artes marciais, muito fixe. Ok. Tinhas Doutor Estranho, tinhas Thor Love and Thunder, que é um título um bocado meio novo. Pois era. Interessante. Pois era. E está-me a faltar um. Estou-me a esquecer de um. Mas já acho que era por aí. Mas realmente eles estão... Aliás, a indústria do cinema agora está um bocado sob ataque. Parou completamente, é verdade. E já começas a sentir aquela saudadezinha de ver um filme novo. Eu vi o Tenet no verão, sabes? Só que o problema é que o Tenet abriu portas para a malta começar a lançar filmes, de vez em quando, esporadicamente, ali mês a mês, ok? Porque aquilo é mesmo seguro. Imagina, tinha 33% de lugares utilizados. Toda a gente, olha, muito mais seguro do que uma aula prática. Uma aula prática na universidade estamos lá 18 e próximos uns dos outros. Ali não, estás a ver? As aulas práticas são míticas. Pois são. Ainda a aula prática que falei no último episódio também foi... Eu lembro.
Enfim. Eu por acaso confesso que não tenho assim muitas aulas práticas ou seja, com esse afinco. As minhas aulas práticas agora, ou aulas laboratoriais, são mais estar a estudar caudais por causa da hidráulica, Certo. estar a ver as vigas, ou seja, já é super relacionado pronto, com o curso em si. Já não é muito aquela de fazer fogos ou brincar com metais na aula de Química, que eu ainda me lembro e gostava imenso no 11º ano. Sim, senhor. Mas pronto. É a vida, não é, meu jovem? Houve agora outra vez uma transação para o tema escolar. Pois é. Não sei porquê. Pois é. Foi estranho. Ou não? Foi ligeiramente brusco, mas depois os ouvintes dizem. Sabes que os ouvintes nesse aspecto, eles dão um bom feedback. Ok. Mas, olha, por falar em transição Perfeito. brusca e mantendo então a cena, se calhar está na altura de fazermos a derradeira pergunta. O que é que sentes? Estás preparado? Pode ser. Então vou dar aqui um backgroundzinho. Pode haver malta nova e acho que é importante. Portanto, quando eu tenho aqui um campeão ou uma campeã ou malta que não gosta de programar aqui no podcast, eu gosto bastante de fazer a questão de, portanto, qual é que é o seu respectivo azar cósmico. Mas primeiro posso explicar o que é um azar cósmico, que é um acontecimento que sucede, apesar de ter uma improbabilidade associada tremenda. Portanto, Sebastião Oliveira, aí do alto do teu nevoeiro, conta lá qual é que é o teu azar cósmico. Olha, eu estive a pensar e eu acho que tenho uma história, não sei, eu acho que é um azar cósmico. Ok. Tu irás verificar. Se tu sentes Que é eu super interessante e cómica. Excelente. E tem a ver com o meu nome, Sebastião Oliveira. Ou seja, estou eu num fim de domingo, à noite em casa. Tinha teste de física, já no 12º ano, tinha um teste de física na semana seguinte. E a minha mãe está a ver o The Voice, a minha irmã também. E aparece lá um rapaz chamado Sebastião Oliveira. O que é que acontece? Ele, por acaso, cantava bem, acho eu, e foi para a equipa da Marisa. E eu começo a receber um pedido no Insta para me seguir, 2 pedidos, 5. 37 já é abusado, já é em 98. Ou seja, as pessoas começaram a pensar que eu é que era o Sebastião Oliveira. Sim. Eu comecei a receber pedidos, mas uma quantidade ridícula. É que eu não me lembro, de repente eu era famoso. Foi super engraçado. E isto tudo porquê? Porque nós temos o mesmo nome. E depois o Armado em Campeão fui meter no perfil equipa Marisa, da Voice, assim com um emojizinho, com os dedos à roqueira. Meteste mesmo. Eu metia mesmo, estou a falar a sério. Então aquilo começou a tomar proporções gigantescas. E até que depois as pessoas perceberam que eu era um sósia. E aí foi tudo por água abaixo. Então, sim. Deixaram de seguir. Até houve alguém que mandou uma mensagem a dizer que eu não devia fazer isso, que era eticamente incorreto. Pois, eu conheço desses. Não, mas é que eu na altura... qual é a probabilidade de um gajo ir cantar à televisão, ter o meu nome, ou eu ter o nome dele, e de repente, de todos os Sebastiões Oliveira que há no Insta, mandarem pedidos a mim. Ou mandaram a todos, ou então mandaram-me só a mim, porque acharam que eu era parecido de alguma forma eras ou não? com um gajo de 1,70m e cabelo preto em crista. Não sei. Ok, então não. Fica ao critério. Só pela crista, a altura. Sim, senhor. Olha, gostei. Um excelente azar cósmico. Uma excelente adição aqui à minha biblioteca de azar cósmicos. Caríssimo. Estamos obrigado. aqui já em jeito de términos. É a tua última oportunidade de dizer algo polémico. Queres aproveitar? Não sei ao que te referes, João. Ok. Queres puxar pelo quê? Pá, não faço ideia. Era o que tu quisesses. Essencialmente era uma coisa que eu depois ia dizer: oh meu Deus, como assim? Ele disse que as mulheres não têm direitos. Uma coisa assim, mesmo doida. Ui, é um caminho duro, É João. caminho duro. Não, estou a brincar. Obviamente que tem. Não, eu sei. Não. Metes na thumbnail assim, uma cara de assustado, polémico por cima, e a minha cara lá no fundo, e vai ser meio enigmática. O que te parece? Olha, parece uma excelente opção. E de facto Perfeito. também não podemos recorrer a estes sensacionalismos porque não somos a CMTV e não mentimos aos ouvintes. Não é? Mítica CMTV. Sim, alerta. Alerta. Alerta CMTV. Pois o rodapé ali em baixo a dar notícias fake. Pois é. Caríssimo. Não, muito bom. Muito obrigado por teres Obrigado. vindo.
É um estúdio impecável que tens aqui. É lindo, não é? Gostei imenso. É. Mandaste pintar agora as paredes, aqui do lado. Fui eu Gostei que imenso. decorei porque sinto que homem que é homem e que tem masculinidade forte gosta de pintar. E gosto imenso aqui do teu Homem-Aranha construído por Lego por 1,5 m por 2 metros. Está da minha altura. Está super simpático. Demorou um aninho. Um aninho. Mas está... Tem qualidade. Gostei. É como o podcast. Sim, senhor. Exatamente. Pá, muito bom, João, a sério. Pá, obrigado pelo convite. Diverti-me aqui nesta quase meia horita. É verdade. E olha, continua. Obrigado. Assim Está a correr bem. E assim eu posso continuar a estudar com qualidade. Ora, é esse o objetivo, é a malta estar aí a curtir, portanto, sim senhor. Então olha, obrigado. Aí para a malta que está a ouvir, se forem novos, estão aí numa plataforma, há de ter um botãozinho que diz seguir, subscrever, etc. Se calhar até, olha, se fosse eu até clicava lá. Assim, digo eu com os nervos. Portanto, muito obrigado. Para a semana estamos cá sensivelmente à mesma hora, sábado à tarde. Jalzewski!